Amém, amém. Vamos começar. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigada por essa manhã, embora nublada, chuvosa, mas sabemos que Tu estás conosco. Nós sabemos que atrás das nuvens o sol está brilhando. Nós sabemos que Tu és presente, Tu és real, que Tu és o nosso mestre e contamos, Espírito Santo, com o Teu mover nessa sala, essa manhã, tanta coisa para falar, compartilhar. Espírito, traz aquilo que realmente está na tua intenção. Tem liberdade, Espírito, no nosso meio. Vem falar aos corações, vem constranger, vem mover aqui nesse lugar. Tem liberdade, Espírito Santo de Deus, para estar conosco, ministrando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bem-vindos, amados, que bom começar uma sala com um dia nublado como esse, 25 pessoas aqui acordadas firmes, isso é uma maravilha, né? Isso é muito encorajador. Eu realmente agradeço a vocês por estarem aqui, porque eu acho que isso contagia um ao outro, né? E hoje nós vamos rapidinho, se eu correr muito, vai anotando aí para a gente conversar depois, tá? Eu quero que a gente tenha nosso tempinho de conversa, fiquei com saudade semana passada, fiquei aqui meio que falando sozinha, mas vamos em frente. Mas se você não viu o trecho da semana passada, vai lá que a gente completou tudo, tá? Vai no YouTube e assiste. Lucas 22, a gente vai dar uma repassada aqui, mas o finzinho é importante, essa conexão, né? Então, na semana passada, nós vimos a celebração da festa, né, dos pães sem fermento, que é a Páscoa dos hebreus, do povo hebreu. E a gente viu que, poxa vida, se a celebração da Páscoa e Jesus estava vivo, como é que é essa história, né? Porque aquela celebração de Jesus foi sem o Cordeiro Pascal, que era ele, né? Que iria morrer naquele mesmo dia. Então, nós vimos textos importantíssimos na própria instituição da igreja, né? Jesus instituindo a Santa Ceia, ali naquele versículo 19, que ele tomou o pão, deu graças, partiu, dividiu e disse, comam, né? Comam, isso é o meu corpo, e vocês façam isso para memória de mim, para a gente não se esquecer, às vezes a gente releva muito isso, e Deus não quer que a gente esqueça, né, de nenhum detalhe daquilo que ele falou. E ele estabeleceu também a nova aliança, logo em seguida, né, o versículo 20, ele está ali instituindo uma nova aliança. Ele veio cumprir a velha aliança com a sua vida, né, pagando o preço, e agora ele estava instituindo a nova aliança, a aliança de sangue, né, do sangue que foi derramado em favor de nós. E aí nós vimos que Jesus foi preso, nós vimos que Pedro negou Jesus 3 vezes, nós vimos que ele perdoou sem problemas, né? Nós vimos que Jesus foi açoitado, né? Ele foi flagelado mesmo, porque era o hábito, né, do romano, né, do Império Romano. Ele foi humilhado durante toda a noite, e depois ele foi levado para o Sinédrio para ser julgado pelas autoridades religiosas. Então, se liga, porque agora é nessa transição que a gente vai entrar em Lucas 23, é Jesus no Sinédrio, para ser julgado pelas autoridades, né? Depois de ter passado a noite preso, sendo flagelado, ele vai à presença do... Ele foi julgado, né? E no 23, a gente vê que Jesus é levado perante Pilatos. E eu separei só o versículo 1, justamente para fazer esse realce, né? Em toda a Assembleia, levantou-se e o levou a Pilatos. Aqui um detalhe muito importante, os judeus, supostamente, eles não tinham autoridade para aplicar a pena de morte e, por isso, teriam ido, né, à presença de Pilatos. Eles foram até Pilatos porque Pilatos era o governador romano daquela região
ali da Judéia, né, onde se encontrava a cidade de Jerusalém. Mas aí, eu estudando assim, eu me questionei, ora, lá em João 8, a gente vê que os judeus querem apedrejar uma mulher que é pega em adultério, lembra a cena daquela mulher que Jesus fica escrevendo no chão? Então, assim, eles estavam todos armados com pedras para apedrejar aquela mulher, sem levar a mulher perante as autoridades romanas, né? Um pouco depois, só adiantando aqui a fita, em Atos, capítulo 7, a gente vê Estevão, o primeiro chamado, né, o primeiro mártir da igreja, ele sendo de fato apedrejado diante de uma autoridade romana, que era Saulo, e ele estava ali, ele foi apedrejado no meio da rua lá, se você quiser ler isso, vai ser uma maravilha, lindo. Então, por que aqueles homens precisavam levar agora Jesus para ser julgado por Pilatos? E aí, eu me dei conta de uma coisa bem interessante, né? A explicação disso, ela está lá em João, capítulo 11. É outra visão, né? E eu já queria adiantar aqui para vocês, porque esse é o penúltimo encontro baseado em Lucas, né? Na próxima semana a gente encerra, e aí alguém já perguntou assim, aí vai acabar, vem depois vem João, a parte que a gente não viu. Por quê? Porque João, ele mostra meio atrás das cenas, sabe? Ele, às vezes, ele para e diz assim, ele para a narrativa, né? E ele diz, porque ele estava pensando isso. Sabe aquelas cenas, às vezes, do seriado que o ator, ele se vira para a tela e fala com a audiência e depois ele volta para a cena, pronto. O João faz muito isso, né? As indústrias cinematográficas não inventaram isso, isso já está na Bíblia e João pratica muito isso. E aqui em João, a gente tem a explicação, embora que não é nesse momento, né, mas para aquilo que estava acontecendo lá. Vê o que diz João 11, 45 a 53, diz assim, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, é outra ocasião, como eu falei, né? A visita a Maria, por ocasião da morte do irmão dela, né? Vendo o que Jesus fizera, a ressurreição de Lázaro, eles creram nele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais e milagres. Então, eles sabiam que Jesus praticava sinais e milagres. Eles eram muito conscientes disso. E eles se assustavam com isso, porque aqueles homens, né, tinham medo de perder o poder. Veja o que está escrito na palavra. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Esse nosso lugar aí é interpretado pelos comentaristas como possivelmente o templo, né? Tiram o nosso lugar de adoração, ou tiram o nosso lugar com a posição deles. De toda forma, eles estavam preocupados em perder alguma coisa, né? Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, isso é repetido várias vezes, né? Caifás era o sumo sacerdote. Então, a ideia é não colocar isso, né, tudo em Caifás, mas na posição dele de sumo sacerdote. Ele tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aí vem João com a sua explicação. Olha o estilo João de colocar as coisas. João diz, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar a vida de Jesus. Então, a gente vê o que estava se passando, né? Ali, naquele momento, sem saber o que estava falando, mas Caifás estava
profetizando acerca da morte de Jesus, né, pela vida da nação, tá? Então, prosseguindo aqui, nós vemos, aí começamos a ação, né, do capítulo 23, Pilatos sem acreditar nas acusações. Olha, a gente está indo para um governador romano que era reconhecido como um homem muito cruel. E eles começaram a acusá-lo, diz o texto, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César. Essa colocação aí, minha gente, está querendo dizer assim, olha, esse homem está contra o governo romano, mas nós não. Veja, Pilatos, que nós estamos tentando estar do lado da lei romana, não é? E este homem é que é subversivo, ele é que está insuflando a multidão contra o domínio de Roma, dizendo que eles não paguem imposto a César, quando a gente sabe que isso não é verdade, porque Jesus tirou aquela moedinha do peixe e pagou o imposto dele e de Pedro, lembra? Enfim, e continua, né, a acusação, e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Nossa, isso foi uma dica para Pilatos, porque, ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então, eu quero salientar aqui nesse slide esse trecho em azul, bem no meio do slide. Pilatos dizendo: não encontro motivo para acusar esse homem, né? Ele não via motivo para acusar Jesus, e aí, assim que ele descobriu, pela narrativa dos sacerdotes, que Jesus era galileu, ele, na mesma hora, enviou Jesus para Herodes, que estava ali, né? Lembra que era o tempo da festa. E aí, ele chegou lá, né? Quase que imediatamente, era tudo ali perto. E aí o texto continua. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que iria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Então, se liga, esse Herodes, tá, o teu comentário lá embaixo, esse Herodes, que é o governador da Galileia, que estava nesse momento em Jerusalém, ele é o tetrarca, o Herodes tetrarca, aquele que havia dado de presente a cabeça de João Batista para a filha de Herodias. Lembra aquela história lá do baile que ele deu e tal, a menina dançou, e aí ele, né, Herodes, ele tinha medo de matar João estava preso, mas aí a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista, e como ele tinha dito a ela, declarado na frente de toda a corte, que ele daria a ela o que ela pedisse, ele matou João, ele mandou decapitar João e entregou a cabeça de João Batista a ela, e ela entregou à mãe, né? É esse o Herodes dessa história. E aí, esse Herodes queria mais era se divertir com Jesus. A gente vê isso. A palavra diz que ele interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não deu trela para Herodes, né? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência, e Jesus calado. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, Perdão, por que ficou assim? vestindo com um manto esplêndido, e mandaram-no de volta Perdão, tá a assim. Pilatos. Assim como.
Teu microfone está fechado, Kátia. Pronto, vamos ver. Vamos tentar retomar aqui, né? Eu não sei que parte vocês perderam do áudio. Aqui está falando que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles estavam acusando Jesus com veemência, enquanto Jesus estava calado. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram Jesus, zombaram dele, colocaram um manto lilás, né? Um manto real nele, porque diziam que ele se dizia rei dos judeus, e mandaram-no de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, que até então eram inimigos, naquele dia eles tornaram-se amigos. E aí acontece uma coisa muito interessante, esse trecho aqui seguinte, de 13 a 17, né? Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião, ele estava ligado. E aí ele diz, de novo, eu marquei em azul, eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte, portanto, eu o castigarei, que já não era pouca coisa, e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Então, Lucas, ele não entra em tanto detalhe quanto Mateus, né, acerca dessa coisa dos romanos, né, terem esse hábito de soltar um preso durante a festa, né, que era uma coisa muito importante, mas há muita coisa que você pode encontrar em Mateus, né, muito detalhe. Mateus era aquele escriturário, né, todos os detalhes ali, se vocês se interessarem. E também aqui tem muita anotação a respeito de Jesus como cordeiro sem defeito, né? Eu estou anotando aí para vocês. Em Levítico 1, versículo 3, a palavra diz assim: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Esse é o Levítico, o livro da lei, lembra? E aí havia aquela prefigura do sacrifício de Jesus. Então, lá na lei, aqueles homens, eles tinham, né, obrigação de, para tirar o meu pecado, eu vou oferecer o sangue de um animal em meu lugar, né, a morte. Lembra que está associada ao salário do pecado. E aí, a palavra diz assim: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. E o versículo 10, se a oferta for um holocausto de rebanho, quer de carneiros, quer de cabritos, oferecerá o quê? Um macho sem defeito. E Jesus era aquele cordeiro de Deus sem defeito, né? E aquilo foi afirmado e reafirmado por Herodes, que não tinha achado falta em Jesus. E aí, em 1 Pedro também, 1 Pedro 1,19, diz: mas foram redimidos, esse texto não está lá, eu coloquei só para dar uma contextualização, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, isso é para identificar, né, Jesus como aquele cordeiro que era prefigurado nas leis do Antigo Testamento. Jesus veio cumprir aquela lei, né? Seria o sacrifício único e efetivo para todo o perdão de todo o pecado. E aí nós prosseguimos nesse trecho, está cheio de vermelhinho aqui, muita coisa ruim acontecendo nos versículos 18 a 25, né? E aí aqueles homens gritavam a uma só voz: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Isso era a multidão gritando, né? E aqui, para quem não está ligado, Barrabás havia sido
colocado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Ele era acusado, né, de ser um rebelde e acusado de ser assassino. Mas a multidão estava pedindo assim, olha, tem que soltar alguém, solta o assassino, Barrabás. E aí, desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então, era aquele embate. Agora, é muito importante, né, que a gente entenda que esse Pilatos, que está tentando se colocar ali para a multidão, como não vendo mancha, pecado em Jesus, ele tinha toda a autoridade de dar, né, o que eles estavam pedindo, a morte de Jesus, ou não, também ele tinha o poder de libertar Jesus e dizer, não achei nada, meu julgamento ele está livre. E aí, pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Está registrado na palavra. Não encontrei nada nele digno de morte. Vão mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato também, né? E aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles, à vontade do povo, da multidão. Eu queria resgatar aqui, nesse momento, um trecho de Mateus. Mateus, no capítulo 27, versículo 19, ele diz, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Olha a mensagem da mulher de Pilatos. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. E com essa revelação de Mateus, que provavelmente Lucas não conseguiu conferir, por isso não está lá, né? Porque Lucas disse, tudo aqui eu tive uma testemunha. Mas Mateus narra que essa mulher, ela recebeu, né, uma mensagem através de sonho, e ela passou isso para o marido dela através de uma mensagem, dizendo, olha, Pilatos, não se envolva com esse inocente, eu hoje em sonho sofri muito por causa dele. E aí a gente sabe que Pilatos quis se livrar aí dessa história, lavando as mãos, né? Não esses detalhes não estão aqui em Lucas. Você pode ir lá em Lucas e você vê esses detalhes, né? Mais especificados no Evangelho de Lucas, ou perdão, de Mateus. E aí, continuando em Lucas 23, nos versículos 26 a 30, nós lemos, enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Jesus, ele tinha passado a noite sendo escarnecido, lembra, sendo flagelado, ele era espancado na casa do sumo sacerdote, aí ele foi julgado lá, e aí de manhã eles o levaram para o sinédrio, para ele ser julgado por Pilatos, e aí Pilatos tinha prometido que ia espancá-lo, e aí mesmo com a ordem, né, mesmo que ele disse, vou espancá-lo, eu vou mandar ele embora, mas com a insistência deles, ele foi condenado à morte, mas aí os condenados à morte já sofriam um flagelo ali, já eram açoitados para chegarem lá na crucificação, já num estado bem deplorado, né, bem frágil. E aí eles eram espancados. Ele foi espancado na casa do sumo sacerdote e ele foi espancado, açoitado pelos chicotes, aqueles chicotes horrorosos dos romanos, né, que tinham pedaço de vidro nas pontas, meu Deus, para flagelarem as costas do acusado, né? E ele Jesus provavelmente estava desfalecendo ali. E aí, continuando no texto bíblico,
A palavra diz assim: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, olha a fala de Jesus para aquelas mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês, vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Jesus estava dizendo: olha, eu estou sendo flagelado aqui, mas vocês vão sofrer muito mais do que eu, vocês vão ver seus filhos sofrer muito mais do que eu, haverá muito flagelo. Ele estava avisando, né, que aquilo viria, que elas não deveriam se compadecer dele. E a gente sabe que Jesus fez aquilo por livre escolha, não é? Agora eu quero dedicar um tempinho para falar sobre várias profecias cumpridas. Aqui nesse trechinho, 31 a 34, esses versículos de Lucas 23, nós lemos assim: pois, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca, né? Com Jesus, o Filho de Deus, eles estavam fazendo isso. Imagine com as pessoas comuns, né? Com os cidadãos hebreus. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Gente, nesse trecho aqui, na verdade, em todo esse evento, né, da prisão e morte de Jesus, há muitas profecias sendo cumpridas, né? Colocando aqui para vocês rapidinho, Isaías 53:12 diz: foi contado entre os transgressores, está escrito aqui, né? E Jesus, ele foi considerado um criminoso, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, né? Salmos 22:16 diz: perfuraram minhas mãos e meus pés. E a gente vê que Jesus foi crucificado, né? Houve perfuração nas suas mãos e nos seus pés. Salmos 22:18 diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Então, minha gente, há muitas, na verdade, na Bíblia toda, estima-se, né? Porque é tudo interpretação, mas estima-se cerca de 300 profecias acerca do Messias que foram cumpridos na pessoa de Jesus. Desde o nascimento, a história de nascer em Belém, da história dele ser o Nazareno, da história de muitas histórias, né, do nascimento, mas nesse trecho da morte, eu coloquei aqui esse slide para vocês, se vocês quiserem fotografar aí, guardar, senão eu posso mandar aí pelo grupo, de várias profecias. Aqui a gente tem nesse link 25 profecias cumpridas em torno da morte de Jesus. É um site confiável, né? Depois vocês vão lá e deem uma olhada. A gente tem, né? Eu falei da outra vez, esse período de quaresma, são 40 dias de preparação, né? De preparação para aquele grande evento que foi, né, o maior evento da história cristã, que foi a morte de Jesus seguida da sua ressurreição. E a gente está se preparando para isso, e eu vou dizer, esse tempo de quaresma, antigamente, né, eu sou bem velhinha, era um tempo que a gente não penteava o cabelo, não ouvia rádio, a gente não ligava rádio, né, porque TV já era uma raridade ali, era um tempo, aquele flagelo, né, que a gente diz, jejum,
mas um flagelo humano, sem uma conexão com o que isso representava, o que isso significava. Por que eu não estou ouvindo rádio? Eu não estou ouvindo rádio para não me alegrar. Mas não me alegrar por quê? Porque Jesus ia morrer por mim. Então, é importante que a gente se ligue, não na ausência do rádio, mas no motivo, né? Por que eu não quero me embelezar? Porque Jesus, ele estava deformado, né, diante de todas as bofetadas que a palavra diz que ele levou por minha causa, por mim e por você, né? Enfim, dê uma olhada lá nessas profecias cumpridas nesse momento, né, da morte de Jesus, e há muitas outras, né? Se vocês quiserem a listagem toda de 300, ela rola por aí fácil. E aí, continuando, né, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Mas Jesus, minha gente, sofreu tudo isso. Isso aqui abaixo, vocês notam, é um comentário meu, né? Não tá, eu boto diferente a letrinha, né? A fonte. E aí, se vocês olharem, essas pessoas, essas autoridades, elas ridicularizavam Jesus, elas escarneciam de Jesus, mas é muito importante que a gente mantenha em mente de que tudo aquilo que Jesus estava sofrendo era voluntário. Ele estava fazendo aquilo em obediência, ele sabia que ia acontecer e ele fez por onde acontecer, né? Mas Jesus, ele não era vítima. Voltando lá para o trechinho de João 10, 17 e 18, ele diz assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, Jesus está dizendo, Deus me deu, né? O meu Pai me deu essa ordem, eu escolhi obedecer, eu escolhi dar a minha vida, eu posso dá-la e eu posso retomá-la, e eu escolhi fazer isso. Ele escolheu fazer isso por nós. Amém? Vamos prosseguindo, se tiver dúvida, anota aí que nós vamos falar mais adiante, né? Então, no trecho 39 a 43, nós lemos assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem, ele não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, boas novas para nós, né? Quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para Jesus e pede perdão, clama por misericórdia, a resposta dele é uma só. É uma só. A resposta dele é, venha, venha para mim. Ele disse, venha, você vai receber a salvação, você vai estar comigo hoje no paraíso, né? Então, às vezes a gente fica muito aflito, né, com pessoas que se mataram, pessoas às vezes que morreram numa situação difícil, né, de extrema doença. Gente, a gente pode se arrepender no último suspiro, a gente pode se voltar para Jesus. Então, não parem de orar pelos seus amados, não pare de orar pelos seus não amados, né? Pelos que você não conhece, não sabe. Ore, ore, porque essa é a vontade de Deus, né? Que todos se arrependam, e se houver arrependimento no último suspiro, eles vão ser aceitos, né? E vão estar no paraíso junto conosco, né? Vamos estar juntos
na glória, assim querendo o Senhor. E outra coisa que eu queria resgatar aqui, né, dessa cena toda, é o fato de que a natureza se manifestou, né, naquela ocasião. A palavra diz nos versículos 44 e 45, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Coisas importantíssimas. Nossa, cada versículo aqui, eu digo isso toda semana, né? Mas é verdade. Mateus 27, nos versículos 51 a 53, ele traz mais detalhes, né? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Lucas só diz rasgou, né? Mas Mateus, ele diz rasgou de alto a baixo. Aí ele diz também, Mateus, né? A terra tremeu e as rochas se partiram. Vê mesmo, minha gente. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitas vezes, isso é negligenciado, né? Por causa de todo o ato, né, de reverência à morte de Jesus, ao flagelo, à crucificação, ao que as autoridades e os soldados fizeram com ele, a gente perde esses detalhes. Eu tive que resgatar isso de Mateus lá, porque é muito importante. Você teve ressurreição em série. Jesus não estava presente, ele não impôs a mão, ele não orou, só aconteceu. A natureza testemunhou de que o Filho de Deus, o Messias enviado, estava morrendo. A natureza testemunhou, houve um eclipse solar de 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, que foi a hora que Jesus morreu. A natureza ficou negra, né? Ficou como a noite. E há historiadores que registram isso, né? A literatura, se vocês procurarem por aí, vocês vão achar, né? Um certo historiador romano, né, registrou a ocorrência desse eclipse num certo ano, etc. Mas aí vem muitas pessoas confrontando, né? Porque o ano que ele falou não era esse, né? Porque isso é impossível de acontecer, que é outra coisa importante, porque a época do Passover, a época da Páscoa, é uma época de lua cheia. Lembra que o calendário judeu, né? Ele é um calendário lunar. Então, está tudo registrado ali para a Páscoa sempre acontecer na lua cheia. E eles dizem, mas é impossível você ter um eclipse solar durante a lua cheia. E, assim, o que é impossível para Deus, né? Então, eu preferi não deixar o registro histórico dos homens, mas deixar o registro bíblico aqui de Mateus, dizendo, olha, houve sim um eclipse, tá? Naquele momento, não somente, que está ali junto, né? Registrando que o véu do santuário rasgou-se, mas a terra tremeu, houve terremoto, as rochas se partiram, né? Sepulcros se abriram. Então, é muito importante que a gente entenda. E Lucas diz, olha, as trevas cobriram toda a terra até as 3 da tarde. O sol deixou de brilhar, né? E aí, só um comentário. O véu do santuário rasgado, ele significa pelo menos 2 coisas. A gente não tem tempo de falar muito sobre isso aqui, mas uma é que agora o homem tem livre acesso, né, ao Santo dos Santos, né, ao trono da graça, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. E outra é que Deus não habita mais naquele templo, né? Antigamente tinha ali naquele templo, havia a arca, né, que guardava a presença, a chamada Arca da Presença de Deus. Mas Deus não habita mais naquele lugar, né? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele agora habita dentro de nós. Enfim, chegou a hora crucial, né? Versículo 46 diz, Jesus bradou em voz alta, Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E João 19:30 diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Esse tendo-o provado é acerca do vinagre, né, que eles deram para Jesus, e Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito, né? Isso faz parte daquelas chamadas, as 7 palavras da cruz, né? Que nós resgatamos por ocasião da Páscoa. Eu acho lindo isso, porque a gente vê o que estava passando na cabeça de Jesus quando ele estava ali, pendurado no madeiro. Isso é uma coisa para a gente meditar, minha gente. Ele era Deus, ele era homem que estava dando a vida, ele sabia o que estava fazendo, e naquele momento crucial, o que é que ele estava pensando, né? Ele estava pensando, Deus, eu estou contigo aqui. Tem hora que ele diz assim, Pai, por que me abandonaste? Né? Ele se sentiu abandonado, mas ele disse, eu entrego o meu espírito a ti, e ele disse, está consumado, foi feito, a minha missão foi cumprida. Ele chegou com um propósito, e ele foi tendo cumprido o propósito, né? Ele tinha um propósito. Será que a gente quer colocar um propósito na nossa vida e dizer, eu cumpri esse propósito? Naquele momento, ocorreu uma transação espiritual, minha gente. E ela é explicada em Isaías. Eu quis resgatar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo muitos resgates hoje, né? Mas porque são importantes. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Muitas vezes nós repetimos isso, mas a gente não tem ideia do que isso representa, do cosmos, falando essa transação no mundo espiritual foi consumada agora aqui nesse lugar, né? Que a gente possa ter consciência disso. E aí, passando rapidinho, alguns entenderam, outros não. É impressionante, porque testemunhas desse grande evento que não tem lugar, porque é mundial, né? Nem época, porque para todas as épocas aconteceu diante dos olhos de muita gente. Uns tiveram uma reação, outros tiveram outra reação. Cuidado com seu coração, porque o coração é que diz, né? Não é a sua experiência. Eu não estava lá, eu não sei. Como é que eu posso? Se eu estivesse lá, né? Se eu tivesse visto, a palavra diz lá em Lucas 23, 47 a 49. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se, né, entristecido, daquela atitude de contrição. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Lembra, quando a gente começou a falar do Evangelho de Lucas, né, a gente vê que Lucas se preocupa muito com as mulheres que seguiram Jesus, com as crianças, com as pessoas, né? Lucas tem essa visão, esse olhar. Uns olham para uma coisa, Lucas olha para outra, né? Então, Mateus, ele se ligou muito no cumprimento das promessas feitas ao povo. Lucas, ele fala para os leigos, né? Ele fala para aqueles que não eram hebreus, e ele fica de olho naquelas mulheres que seguiram Jesus, elas estavam ali, né? É muito importante que a gente entenda, enquanto os próprios apóstolos se esconderam, né, com medo, abandonaram Jesus naquela hora, naquele momento, as mulheres estavam ali olhando de longe, né, cercando
Jesus naquela ocasião. É que Lucas também não registra, né, o fato de que Jesus, da cruz, ele fala para Maria e para o apóstolo João, né, mulher, eis aí o teu filho, né, filho, eis aí a tua mãe, colocando João no lugar dele, né, na responsabilidade, porque lembra que Jesus, ele era o primogênito, ele tinha responsabilidade sobre Maria, e ele não passou aquela responsabilidade para outro, senão para João, seu apóstolo querido, né? E agora, só fechando aqui, nós vemos que Jesus, né, ele é enterrado por José de Arimateia. A palavra diz, havia um homem chamado José, membro do conselho. Esse homem era um líder religioso, minha gente. Homem bom e justo, diz a palavra, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Meu Deus, aqui nesse ato de José de Arimateia, há uma grande revelação, né, de coragem, de fidelidade. Quando os apóstolos sumiram, ele chegou diante de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolvendo-o num lençol de linho, e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. É muito importante esse trecho, porque é ainda outra profecia que é realizada, né, na pessoa de Jesus. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, de novo, Lucas falando das mulheres, o que é que as mulheres estavam fazendo? Elas seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Essa é a narrativa, né, de Lucas acerca disso, só resgatando Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os homens pecadores, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, registrando, né, que ele foi sepultado com o rico, né, ali. E aí, chegando, puxando o resumo rapidinho, Pilatos era governador da Judéia, mas ele não achou falta em Jesus e enviou para Herodes, né? A gente nem mostra aqui em Lucas, perdão, que aqui é o resumo de Lucas 23, né? Minha falta. A gente nem mostra a coisa dele lavando as mãos também, né? Eu realmente quero encorajar vocês a estarem lendo todas as versões, né, desse evento nos 4 evangelhos aí. Aquilo mostra Herodes, né, querendo se eximir, né, da culpa de condenar à morte alguém que não tinha mancha, alguém no qual ele não achou falta, né? E aí, registrando, né, Jesus não falou nada diante de Herodes, um homem que só queria escarnecer, se divertir, né? Ele não foi digno de ouvir uma palavra de Jesus. E aí, Herodes o humilhou e ele o mandou de volta para Pilatos, né? Herodes insistiu várias vezes com os hebreus que não via mancha em Jesus, mas eles pediram que ele soltasse Barrabás, né? Ele queria soltar Jesus, mas a multidão insistiu que ele soltasse Barrabás, mas mesmo assim, Pilatos poderia ter colocado ali, não foi Herodes, né? Eu errei aqui nesse fechamento, foi Pilatos que poderia ter libertado Jesus. E aí, lembrando as profecias, né, em Isaías, em Salmos, e vários trechos, né, vários salmos de Davi, tem profecias acerca de Jesus, lembrando que eles escarneceram de Jesus, mas que Jesus deu a própria vida, que um dos ladrões se arrepende, né, e é salvo no último minuto, que a natureza se manifestou no momento da morte do Messias, que era Jesus, né, e várias outras profecias cumpridas. Vamos lá,
Vamos começar agora o nosso debate, né? Pouco tempo, então parem de pensar aí. Ai, meu Deus, eu queria dizer, mas não tenho coragem. Vamos direto aqui. Gente, por favor, juntem-se aqui nesse momento, né? Vamos lá. Mas só um por vez, tá? Ok. Tânia, Eu vou falar. lá. Eu acho que você colocou super bem e eu acho super forte. Acho que a gente tem que dar uma mergulhada nessa questão da comprovação das profecias, né? E esse capítulo vem assim neste momento comprovar. É como se você estivesse passando, né? E escrevendo e comprovando Sim. tudo o que foi dito do Filho de Deus. Então, é assim, toca profundamente o coração, além de ser o ato que aconteceu, tudo o que foi comprovado, mas ver essas profecias como você colocou, foi super bem colocado. Adorei. Vou até entrar no site lázinho e olhar o restante que tem Com muitas, né? certeza. Vai lá, eu Já aconselho te todos dei a a irem foto lá. para a gente olhar isso tudo. Muito bem. Opa, Beijo, te amo. beijo. Paulinha? Gatinha, acho que é mais ou menos como Tânia falou. Eu amo esse vai e vem da Bíblia. Pega aqui, pega de lá, está lá em Isaías, está lá em Salmo, está lá no Segão. Aí é fantástico, é fantástico. Então eu fiquei me deliciando assim. Poxa, é mesmo, está lá, fez isso, tudo comprovado. Maravilhoso. Amei, amei, amei. Amém. Amém. Eu estou vendo aqui no chat, Veruxa perguntando qual o site. Calma, amada, eu boto lá nos grupos que a gente publica isso aqui, né? Vou colocar lá de novo. Vamos mais. Bem, Bené e Aninha. Fala, amor. Ai, Kátia, também, assim, como Paulinha falou, acho que Liloca, alguém aqui falou assim também, é emocionante, né? A gente faz essa viagem junto com você. Eu me sinto assim, né? Fazendo uma viagem, aí passeia por aqui, daqui vai para o Antigo, vê o que fala, vê o que o profeta disse, vê se cumpriu, né? Aquela coisa vai se encaixando, aquele quebra-cabeça maravilhoso. Mas o que mais me encanta, assim, é pensar hoje nós aqui nessa sala, né? 40 e poucas pessoas hoje, nós fomos alvo disso tudo, né? Nós podemos experimentar essa liberdade que Cristo conquistou para nós através da cruz. Essas promessas todas se cumpriram nele e nos alcançaram hoje. Meu Deus, 2022, a gente está aqui, né, falando dele, falando do sacrifício, falando de tudo que ele conquistou para mim e por você. E isso precisa funcionar na nossa vida, sabe? Assim, eu fico assim revivendo aquilo, dizendo, foi por mim, foi por você, Kátia, foi por você, Liloca, foi por você, Narli, foi por cada um aqui, né? Como é que a gente tem vivido isso? Essa realidade, porque é uma realidade, é nosso. Ele conquistou todas as coisas por nós, né? Esse livre acesso, rasgou o véu. Então, é isso. Amém, amém. A fila está crescendo. Vamos rapidinho. Narli, valeu, Aninha. Não, eu fiquei impressionada como a gente tem que estudar a Bíblia, porque eu nunca tinha me percebido a questão da natureza testemunhando. Isso foi de uma profundidade, Kátia. Agradeço. E assim fica a dica: a Bíblia não é para ler, é para estudar e viver, porque foi para mim bastante profundo que quando a gente não fala, a natureza vai falar por nós. Fantástico, parabéns. Amém, glória a Deus. Eu vou chamar a Liloca já já, mas eu queria só registrar aqui, minha gente, isso aqui que vocês estão sentindo agora, não sou eu. Você pensa que sou eu, porque eu estou falando alto, porque meu olho está brilhando, mas é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus emanando. Nessa sala, é o Espírito de Deus falando. Então, vá atrás dele, não atrás de mim, porque vocês vão se perder. Mas vá atrás dele. Bora, Liloca. É assim, como eu coloquei, né? É muito emocionante. Eu realmente sempre
que eu chego nesses capítulos, né, na parte do Evangelho, onde trata do sacrifício de Jesus por nós, eu me emociono muito, sabe? E a minha reflexão é aquilo que os outros não veem, sabe? É como eu reconheço Cristo na minha intimidade. Falou demais para mim. Eu estou até emocionada. Bom dia para todo mundo. É isso. Amém. Amém. Bom dia. Olha, deixa eu colocar aqui, já uma preocupação minha. Sabe aquele negócio de férias, está tudo maravilhoso, mas vai acabar? E a gente está aqui na Páscoa, aí já estou contando, né, do céu, que a gente tudo vai se ligar muito nisso, nesses 40 dias, mas aí quando acabar os 40 dias, vamos continuar isso, porque a gente tem que lembrar que Deus, ele planejou estar conosco desde antes de nos criar, né? Quando havia os tempos, ele já pensava em nós, ele criou em nós, e ele já pensou, eu vou passar a eternidade com essas pessoas, então que a gente não fique com ele só na quaresma, mas quando passar a quaresma, vamos permanecer, amém? Vai, Sol. Amém. Eu sempre que lia essa passagem, né, da oportunidade de Jesus de falar quando houve aquele questionamento, né? Dizem isso de você, ele poderia ter aproveitado aquela oportunidade, e eu dizia, mas por que Jesus não falou, né? Podia ter. E aí, uma coisa que você trouxe, ele optou por ficar calado, né? Porque não valia a pena ele falar. Porém, ele mostrou com as atitudes. E aí me trazendo para a minha reflexão que nem sempre vai ser preciso falar, vai ser preciso expandir nossos pensamentos. As nossas atitudes falam mais do que palavras. Tanto é que essa verdade ela vem inundando até os dias de hoje, né? Então, assim, isso para mim abriu o meu olhar de uma forma diferente. Essa opção de Jesus ficar calado, ele optou. Então, a gente também pode optar ficar calada, mas mostrar com as atitudes. Quer dizer, há várias formas de falar. Eu amei isso aí. É verdade, né? Nós falamos, e nós falamos mais ainda, mais alto, né? Com o nosso exemplo, com a nossa atitude. E, às vezes, a gente nem se dá conta de como nós estamos no holofote dos crentes e dos não crentes. Está todo mundo olhando. É porque eles só se revelam, né? Só se colocam na hora que você faz alguma coisa errada. Você, o crente, mas eles estão de olho em nós. Então, vamos aproveitar que a gente está no holofote deles e vamos testemunhar de Cristo, né? Em todo o tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente está chegando perto do final, né? E eu quero abrir, sim, o microfone para o nosso pastorzão prometer a gente que a gente vai ter momentos de não sei de quê nessa quaresma. Vamos explorar isso aí, pastor. É com você agora. Se você puder, abra aí a tua janela para a gente olhar para o seu rostinho. Bom dia, gente. Eu não vou abrir a janela, não, porque eu estou no trânsito, chegando na igreja ainda. Está no trânsito. Mas vou abrir só a voz mesmo. Tá bom. Olha, gente, que bom, né, que nós temos a quaresma como essa oportunidade, porque nós somos tão displicentes. É uma verdade que foi posta já há tantos anos, e parece que quando a gente se depara ou revisita, a gente vê como sendo algo novo, tantos detalhes que foram colocados aqui, tantas percepções distintas. Eu acho que essa é a essência da palavra viva, essa é a essência da quaresma. Então, que a gente possa viver intensamente, né, a quaresma nesse sentido, de olhar para o fato Cristo, olhar para o fato salvação, que foi um fato histórico, mas encontrar ali a gente se identificar em tudo isso, né? Então, que a gente possa se encontrar nessa quaresma, a gente possa se encontrar no plano de salvação de Deus, que efetivamente, como Kátia falou antes lá, foi por cada um de nós. Então, que a gente possa ver em cada um desses detalhes a ação de Deus direcionada a cada um de nós. Tá? Então, foi maravilhoso, né? Em tudo isso.
Então, agora, acabei de chegar aqui na igreja, vamos orar. Aí, em nome de Jesus, nós bendizemos, Senhor Deus, o teu santo nome, glorificamos, Senhor Deus, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa trazer a cada um de nós sempre o entendimento, Senhor Deus, daquilo que tu tens na tua palavra para as nossas vidas, que nós possamos viver cada um desses detalhes da salvação, Pai. Possamos nos apropriar dessas verdades, são verdades eternas, que possamos viver isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.